Já reparou como seu relacionamento muda ao longo do tempo? Como se estivesse passando por diferentes fases, como as estações do ano? A primavera cheia de emoção, um verão mais intenso, o outono mais tranquilo e o inverno mais frio. Entender essas fases é fundamental para que você consiga manter o amor e o equilíbrio no seu relacionamento. Olá, querida! Eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é te ensinar a viver um casamento feliz, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Mas antes de começar a falar sobre as 4 estações no relacionamento, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda quinta-feira eu trago vídeos novos para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as 4 estações do ano no relacionamento, sobre os desafios e a beleza de cada uma dessas fases. Um segredo para um relacionamento duradouro é você entender qual fase que o seu relacionamento está e ter consciência de como lidar com cada uma delas. E compreender que todo relacionamento vai passar por estas 4 fases que nós vamos abordar aqui no vídeo. Qual a primeira estação do ano? A primavera do relacionamento. Todo começo de relacionamento será como a primavera, uma estação mais quente, mais úmida, aquela fase em que os dois estão querendo aproveitar, se alegrar, a fase de os dois estarem servindo um ao outro, se entregando a este relacionamento. É uma fase mais superficial do relacionamento mesmo. Não tem questões tão aprofundadas, vocês estão buscando curtir aquele momento, é aquela alegria, o colorido do relacionamento. É a fase do relacionamento onde tudo floresce. É onde tem muita novidade, vocês estão se conhecendo, vocês estão querendo saber mais um do outro, vocês estão criando memórias felizes dentro deste relacionamento. Nessa fase, o amor ele é mais superficial, como eu falei. Vocês estão buscando ainda essa questão do amor-afeto, vocês estão criando isso em você. Por isso que é mais comum nesta fase o casal servir muito um ao outro, porque começa a servir e começa a gerar em cada um, né, nos dois, a questão do afeto. Quando eu falo dessa questão do relacionamento ser mais superficial, é uma questão mais positiva, porque é nessa fase que os dois estão encantados com o relacionamento, estão buscando plantar ali para que floresça no relacionamento. Então, estão servindo um ao outro, estão trazendo questões ainda não muito profundas, mas questões mais superficiais ainda um do outro. Por quê? Porque o foco aqui é aproveitar, é se alegrar, é trazer este colorido do relacionamento. Por os sanguíneos eles serem muito expansivos, né? Eles têm essa questão da quentura, da umidade, né, no temperamento deles. Eles gostam muito dessa fase da primavera do relacionamento, porque traz essa leveza, traz essa alegria, este colorido, e é algo que faz com que eles se animem muito nessa fase do relacionamento. Como que você pode aproveitar essa fase no seu relacionamento? Então, é nesse começo em que você pode aproveitar, vocês podem viajar, vocês começam a fazer coisas que vocês gostam, né? Começam a entender como que um é, como que o outro funciona, se conhecer de verdade, se divertir, conhecer os detalhes, né, do temperamento do outro, como que é a personalidade dele. É nessa fase mais superficial que eu falei do relacionamento, em que você aproveita para conhecer o outro, para saber como ele é, porque você está ali no início, nessa fase de início do relacionamento. Depois de um tempo, vai entrar na estação do verão. E qual que é a característica dessa estação? É uma estação ainda bem intensa, mas as coisas começam a ganhar profundidade. O seu relacionamento começa a sair dessa questão mais superficial, de aproveitar, de curtir. É nessa fase que vocês começam a se aprofundar no relacionamento. Então é nessa fase, por exemplo, que o casal se namora, começa a pensar em se casar, ou se já está casado, começa a pensar em ter filhos. Por quê? Aquela fase superficial, aquela fase de aproveitar, aquela fase gostosa do relacionamento, ela ainda está com as emoções intensas, mas essa intensidade começa a ganhar profundidade. Ou seja, vocês começam a falar sobre questões mais profundas, pensando mais no futuro, começando a construir
algo de mais estável neste relacionamento. E é nessa fase que vocês começam a fazer planos. Então, por exemplo, casamento, ter filhos, comprar uma casa, construir esse futuro junto. Por quê? Porque o verão, ele é uma fase mais quente e seca. É aonde começa de fato a ter essa questão mais da profundidade, sair do superficial do relacionamento. É nessa fase que as decisões começam a ficar mais sérias. Então, aquela decisão que você estava adiando no começo do relacionamento, é nessa fase que você começa a pensar sobre como executá-la, como fazer o passo a passo e para dar este passo adiante. É bem comum que essa fase do verão seja mais expressiva assim para os coléricos. Os coléricos, por serem um temperamento mais seco e quente, eles são mais expansivos, mas eles não têm tanta essa superficialidade no seu temperamento. Então, é nessa fase que o colérico se sente mais à vontade, porque é onde o relacionamento começa a ganhar uma profundidade, começa a ficar mais sério, eles começam a ver que existe sim uma meta dentro desse relacionamento, que não está somente ali para curtir, mas também para criar raiz dentro do relacionamento, que as coisas vão fluir, que vai ter um próximo passo e ele consegue se sentir mais à vontade neste relacionamento, porque faz parte do temperamento dele. Então, essa fase do relacionamento, o verão, é muito propício para os coléricos se sentirem mais à vontade e gostar muito dessa fase. É nesse ponto do relacionamento que você precisa investir em conversas mais profundas, né? E começar a olhar para o futuro, começar a plantar neste momento, nessa fase do verão, aquilo que você quer colher nas próximas fases. Porque neste momento, você precisa usar esse calor do verão para vocês intensificarem as suas conversas, para começar a entender quais são os planos de um, de outro, e se os planos estão conjuntos dentro do relacionamento, e começar a trabalhar isso em conjunto mesmo, para que o relacionamento aproveite esse calor, né, e essa secura, que já está buscando algo a mais, com um olhar mais voltado para não mais só para as coisas superficiais, mas sim para aquilo que vocês vão construir neste relacionamento. E é nessa fase que precisa aproveitar para ter essas conversas mais profundas. No outono, o relacionamento já está há um tempo. Então vocês começam a entrar numa fase mais madura deste relacionamento. As emoções já não são mais tão intensas, existe uma estabilidade agora entre vocês. Dentro do relacionamento, vocês já estão mais solidificados ali, vocês já construíram uma história. É nessa fase do outono onde as coisas começam a ficar mais secas e frias, ou seja, tem esta profundidade, né? Vocês ainda têm todo esse processo que vocês construíram, que veio do verão, né? Que vocês estavam plantando essa profundidade, mas começa a ficar uma coisa mais fria, vai esfriando um pouco mais a relação. Vocês já estão um tempo juntos, então talvez já tenha filhos, né? Os planos já tenham sido estabelecidos no relacionamento, e agora vocês começam a trabalhar essas questões emocionais de uma forma mais introspectiva dentro do casamento, dentro do relacionamento. Por os melancólicos terem essa característica mais introspectiva, eles não têm essa necessidade tanto de expansão como os coléricos e os sanguíneos. Então, para eles, essa fase é muito confortável, porque é uma fase onde está mais estável, mais tranquilo. O outono, ele traz essa tranquilidade para o relacionamento, e aonde ele consegue caminhar sem pressa, sem muita profundidade, né, sem muita intensidade. Então é esta fase mais calma mesmo que o outono traz para este relacionamento. É onde ele tem a oportunidade de aprofundar essas conexões emocionais, mas sem pressa, né? Sem essa intensidade que tinha tanto da primavera quanto do verão. Para os melancólicos, né, é um pouco mais difícil lidar com o início de relacionamento. Eles não têm muita paciência para lidar com o início do relacionamento, porque é aquela fase muito intensa, aquela fase onde, como eu falei, quer se conhecer, quer essa questão de curtir, de alegria, de muitas coisas acontecendo, muito intenso. Então, os melancólicos não têm muita paciência com o início de relacionamento. É por isso que quando chega nessa fase do outono, os melancólicos se sentem muito mais confortáveis. Então você pode usar essa fase, né, do outono do relacionamento, que é uma fase mais tranquila, para vocês buscarem essa conexão mais emocional, para que vocês possam ter mais essa questão reflexiva dentro do relacionamento. Como que está o relacionamento? Como que vocês se sentem? Como que vocês olham para o relacionamento de vocês, por aquilo que vocês já passaram? É uma fase muito importante
para que o relacionamento tenha esta conexão emocional, que vocês consigam, marido e mulher, se conectar, olhar para este relacionamento e como tem essa calmaria, né? Não é tanta aquela intensidade, vocês conseguem se reconectar, vamos dizer assim, e aprofundar isso de uma forma mais calma, né? Sem muita intensidade. Agora nós chegamos na fase do inverno dentro do relacionamento. Essa é uma fase em que, por vocês já estarem há muito tempo juntos, o relacionamento começa a trazer essa questão mais fria mesmo, né? Porque o inverno ele traz essa característica de ser mais frio e mais úmido. Então é por isso que esta fase é uma fase que vocês já conquistaram muita coisa. Então vocês já estão nessa fase mais sólida do relacionamento. E é por isso que quando o relacionamento começa a trazer essa frieza do inverno, é importante voltar um pouco à superficialidade, aquela superficialidade do início do namoro. É importante você começar a trazer aquela superficialidade que eu falei da primavera, por exemplo. Vocês já criaram essa base sólida no relacionamento, então é importante que vocês comecem a trazer as questões de aproveitar mais a leveza da vida, aproveitar mais o que vocês já conquistaram até aqui e aproveitar também mais o relacionamento no dia a dia, como quebrar um pouco essa rotina do casal, que muitas vezes sempre fazem as mesmas coisas, e acabam trazendo essa monotonia para o relacionamento. E é por isso que é importante que nessa fase vocês se atentem em trazer novamente essa questão da superficialidade, que tem um pouco mais ali no início do relacionamento. Com o frio e o úmido do inverno, é importante você se atentar aqui que o relacionamento ele vai trazer mais essa frieza mesmo, como eu falei, e vai acabar ficando um relacionamento mais monótono. E é neste momento que o casal precisa entender que a umidade, né, do inverno vai ser onde você vai trazer novamente a superficialidade do início do namoro. Vai começar a aproveitar mais as questões da sua vida, mais a leveza, mais o dia a dia ali como casal. E é por isso que, por ser uma fase mais fria e úmida, os fleumáticos se sentem mais à vontade nessa fase do relacionamento. Porque é um relacionamento que já não está mais tão intenso, mas que já construíram aquela base sólida e conseguem ficar mais nessa monotonia ali na rotina, que é algo que os fleumáticos eles gostam muito. Porque eles preferem mais essa fase calma, essa rotina, como eu falei, onde as coisas não estão tão intensas, né? Não tem aquela quentura, aquela secura do verão, aquela quentura e aquela umidade também da primavera, que é a questão dos sanguíneos, dos coléricos. Então, o fleumático ele gosta mais dessa tranquilidade, né? Desse momento do relacionamento onde está um pouco mais passivo. Esse é o momento de viver o presente que vocês estão no relacionamento, mas de resgatar os prazeres e as leveza, né? A leveza do começo do relacionamento. Isso é muito importante para que o seu relacionamento comece novamente a florescer. Então, use essa fase do inverno para vocês passarem a fazer coisas mais simples e agradáveis juntos. Para que vocês usem essa fase justamente para começar a trazer esta leveza novamente para o seu relacionamento. É por isso que nessa fase é muito importante a superficialidade, que é a questão mais da umidade. Porque nessa fase, como vocês já estão mais estabelecidos, é muito importante trazer mesmo essas questões mais superficiais, do aproveitar, da alegria, né, de aproveitar os momentos a dois, para que o relacionamento comece a trazer novamente essa quentura, né, que vai trazer novamente para a próxima fase, que aí volta, né, as 4 estações: a primavera, verão, outono e inverno. Então, todos os relacionamentos, eles vão passar por cada uma dessas fases. Agora que você já conheceu as 4 estações do ano dentro do relacionamento, e você já sabe como que a gente usa essa questão simbólica aí para falar sobre cada uma dessas fases, é hora de você colocar esse conhecimento em prática. Você entender qual é a fase do seu relacionamento e como que você precisa lidar com cada uma delas. Cada uma dessas estações, elas são necessárias e os relacionamentos vão acontecer dentro dessas 4 estações, vão passar por essas fases. E é importante que você entenda qual fase que você está agora no seu relacionamento, para que você não ache que é só com você que acontece isso, que é o seu relacionamento que está esfriando, que é o seu relacionamento que não é bom, que o do vizinho é melhor que o seu. Só que todo mundo vai passar por essas fases dentro do seu casamento.
E é importante você reconhecer qual a fase que você está vivendo agora com seu marido, para que você possa saber como lidar de fato com essa fase. O amor ele precisa ser cultivado em cada uma das estações. E é por isso que você precisa ter as ações específicas para cada momento que você está vivendo no seu relacionamento. Então lembre-se, nós falamos aqui sobre as 4 estações dentro do relacionamento, do quanto é importante você saber qual fase você está, qual estação que o seu relacionamento está passando agora e que você consiga identificar quais as ações que você precisa fazer para que o seu relacionamento se torne cada vez melhor. E lembrando que eu também trouxe aqui um link com cada um dos temperamentos. Nós falamos da primavera, que é uma estação mais quente e úmida, que está mais propícia para os sanguíneos. Falamos do verão, a estação seca e quente, mais propícia para os coléricos. Trouxemos também a estação do outono, aonde é uma estação mais seca e fria, aonde os melancólicos se sentem mais confortáveis nessa relação. Falamos sobre o inverno, aonde é uma estação mais fria e úmida, aonde os fleumáticos se sentem muito mais tranquilos nessa fase do relacionamento. Nos próximos vídeos, eu vou trazer sobre cada um dos temperamentos. Nós vamos falar sobre os coléricos, sobre os sanguíneos, os melancólicos e os fleumáticos. E como que cada um dos temperamentos pode influenciar no seu relacionamento. E como você usar a ciência dos temperamentos para melhorar a sua relação cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, e se você quer que mais pessoas tenham conhecimento sobre as estações do ano no seu relacionamento, eu vou pedir para que você curta esse vídeo e que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque juntas nós vamos criar este movimento de restauração de casamento. Até a próxima quinta-feira!